muito alto esse teu aí, vou botar a minha carteirinha, o teu fica muito pra cima. Pois é, o dinheiro tá fazendo muito volume, né? Tem muita grana, porra. Tem que ser menos, porra. Tem que andar só. Tem que ser humildão. Exatamente, porra. Andar pobre pra não ser roubado. Não, andar pobre porque não tem. Tá entendendo? Alô, você que está em casa, alô, você que está no trabalho acompanhando a gente, alô, você, só alô. Caralho, mexendo na... Ah, tá sem carteira. Tu desligou? Pronto. Bom, deixa eu entrar aqui no Facebook. Tá ligado? Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Proenem.com.br, você bem preparado pro Enem. Diretor, você já cortou pra mim, diretor? Diretor, você já cortou pra mim? Estamos ao vivo, fala aí galera, eu sou Álvaro Mamute. Se você assistiu a transmissão de ontem, você deve ter reparado que eu desfiz a minha cirurgia plástica. E eu ainda tô um pouco confuso sobre essa questão de opção sexual e tudo, mas eu estou aqui ao vivo hoje com vocês para essa aula que pode te ajudar a entender um assunto muito delicado que toma partido esse ano no Brasil. Nós aqui do ProEnem não nos aliamos com nenhum partido político, nós não nos aliamos com nenhum candidato. O que foi aí? O diretor falou aí comigo, eu fiquei até com medo. Nós não nos aliamos a nenhum partido político, nós não nos aliamos nem apoiamos diretamente nenhum candidato, direta ou indiretamente. Essa aula de hoje é uma aula que vai te ajudar a esclarecer de forma imparcial as eleições brasileiras. Então, ninguém melhor do que ele, Ricardo Libório, mais que uma aula, uma faculdade. Fala aí, Libório, o que você tem pra gente hoje? Valeu, obrigado, Mamute, internautas, uma satisfação a gente estar aqui. E esse assunto nós estávamos já preparando ele, justamente pela dificuldade que muitos têm de votar e etc., para uma visão um pouquinho mais aberta da questão econômica, política, social, englobada agora na questão dos candidatos, né, à presidência. Nós temos aí a Marina Silva, a Dilma Rousseff, não é isso? E na frente, né, dessa escala de briga aí, de competição, e consequentemente, né, os outros candidatos em menor proporção tentam chegar
né? E já se sabe que Marina e Dilma estão na faixa aí de 36%, 33%, e isso é muito importante a gente saber disso, porque elas vão monopolizar as eleições presidenciais desse ano, com certeza, né? Então eu coloquei aqui para vocês as eleições presidenciais no Espaço Brasileiro em 2014 e os temas que bombam nas eleições. Então, tradicionalmente, os políticos, eles sempre colocam as questões de infraestrutura em primeiro lugar. Então, o que seria isso para você? Hospitais, por exemplo, questão da saúde, está relacionada à infraestrutura de funcionalidade, né? A saúde, a educação, né? As escolas, isso aí faz parte dessa infraestrutura. A questão de transporte, se o transporte é adequado ou não para a população, isso faz parte da infraestrutura. Então, as promessas são sempre essas, né? Nós vamos trazer água para o seu território, nós vamos trazer melhor transporte, melhor educação, melhor saúde. É a hora que mais se fala nisso, né? Ou seja, na questão de infraestrutura. Então, eu comecei colocando isso e depois entrei aqui na parte de segurança, emprego, lazer, dívida externa, coisas que normalmente nos debates você sempre encontra, e aquela dificuldade. Tem candidato que foge da resposta e tem candidato que bate em cima da questão diretamente. Então, como é que isso funciona realmente? Então, olhando aqui a questão da saúde, dos hospitais e a funcionalidade dos mesmos, né? Nós sabemos que o Brasil é um país deficiente nessas condições. Mas nós somos deficientes também na alimentação, gente. Então não se faz saúde sem uma alimentação. Se você tem uma população ainda de 20 milhões, 15 milhões, em que você não alcança 1000 calorias dia, provavelmente a tua saúde não vai bem, né? E claro que você pensa, qual seria um gasto necessário para tratar essa questão? São gastos fortes, maravilhosos, né? Então, se você se preocupar com a questão econômica, você vai ver, por exemplo, que na educação, nós o quê? Colocamos um percentual muito pequeno do PIB. Não chega nem a 5% do PIB. Quer dizer, que negócio é esse? Estamos preocupados com a educação. Ninguém se preocupa com a educação com menos de 5% do PIB. Não existe isso, né? Se você pegar as nações desenvolvidas, é 10, 15, 20% do PIB, no mínimo, né? Então, mas o governo está preocupado com isso, só preocupado, mas realmente não se fala em coisas efetivas ali, né? São as promessas que vocês escutam o dia todo. E, consequentemente, os professores têm salários baixos, né? Quer dizer, você vê aí um professor do estado, né, ou do município ganhando um salário irrisório, né? Então, nessa questão da educação aí, é outro problema grave. E nós vamos colocar isso com calma para vocês. A questão do transporte, vocês viram agora, a tia Dilma, por exemplo, está privatizando os aeroportos, privatizando as estradas, né? Está privatizando os portos. Ou seja, o fluxo de transporte, de saída de mercadoria, tudo que é importante nessa infraestrutura está sendo privatizado. Então, nós estamos dentro de um modelo global, que você chama neoliberal, né? No nível econômico. Esse neoliberal, tanto a Marina, quanto a Aécio, quanto a Dilma, eles entendem que o mundo tem que seguir essa linha neoliberal. Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, né? Por exemplo, a Dilma jamais fala em privatização. Aliás, o PT não fala em privatização, é sempre modernização. Então vocês vão falar, não, estamos modernizando. Na verdade, eles estão passando para os grupos privados, né? Isso é conhecido também como privatização. Então, quando você lê modernização do PT, significa privatização. Não tem problema, eles só dão outro nome, mas a coisa é a mesma, né? A segurança, a prevenção, a ação. Todo mundo sabe que a prevenção é muito melhor do que a ação. Então, quando os policiais entram nas favelas aí, ou nas áreas periféricas pobres do Brasil inteiro, né, o que você verifica? Uma ação mais violenta, mais agressiva. Mas se você faz a prevenção, a coisa se torna melhor. Mas o custo disso é muito alto. Eu estou mostrando para vocês que tudo isso aqui pode ser resolvido, mas tem um custo. E aí você vai cair numa questão. Geração de emprego. Isso aqui você pode falar, por exemplo, se com a privatização vai haver mais ou não empregos. Essa é a dúvida. Então, por exemplo, muita gente tem medo do Aécio, né? Porque o PSDB sempre foi o quê? Privatizador total, né? Então, se você pegar o tio Collor, né, quer dizer, que acompanhava essa política, mais efetivamente o Itamar Franco, que Petroquisa, Petrofértil, Petrosolo, ou seja, todas as empresas subsidiárias da Petrobras, ele colocou em leilão, né? Ou seja, fez a privatização, né? O Fernando Henrique não precisa dizer, né? Então, se você pega um Aécio da mesma linha, o que é que vai acontecer?
Petrobras privatizada. Ou você tem alguma dúvida? Não, né? Quer dizer, essa é uma linha do PSDB. Libório, mas é uma linha favorável ou desfavorável? Depende, né? Nós tínhamos aqui uma questão telefônica, né? Que um telefone custava R$5.000 antigamente, quando era do Estado, né? Ou quando o governo controlava a Embratel, não é isso? E aí o que aconteceu depois? Você teve Oi, TIM, Vivo, etc. E hoje você tem uma telefonia aí mais diversificada. É cara? É, mas você tem a comunicação. Né? Então, é melhor ou é pior? Depende do ponto de vista, do prisma. Né? No caso, por exemplo, a questão de lazer. Né? Nunca se fala em lazer. Né? Mas quando você pega os munícipes, por exemplo, alguns deputados, eles começam a dizer, não, nós vamos criar uma praça para colocar as crianças, as mulheres e etc. Ué, mas praça faz parte, né, gente? Também tem custo. Libório, mas nós temos uma dívida externa. Olha que legal. Que dívida externa é essa? Uma dívida, né? Só um instantinho, gente, caiu o negócio aqui. Pronto. Vou aproveitar o gancho rápido ali para dizer que, inclusive, o lazer é garantia constitucional do cidadão, se eu não me engano, pelo artigo 6º da Constituição. Ele é uma garantia constitucional do cidadão, então sempre vale a pena você olhar por esse prisma, porque o cidadão tem direito ao lazer também. Justamente. Inclusive, quando a gente fala que muita gente migrou do Brasil na época da crise, ninguém fala na questão de lazer, que também não existia, né? É uma dificuldade até para você pagar um lazer. Olha, isso aí não é fácil, né? Agora, em relação a essa dívida externa, vamos pensar bem na parte econômica. Libório, eles prometem que vão melhorar tudo isso. Mas não tem um custo? Claro que tem um custo. Mas, Libório, nós já não temos uma dívida externa? Temos. A dívida pública brasileira, que você soma a interna com a externa, né? Tudo que o Brasil, né, deve aí, internamente, externamente, você já chega a 2 trilhões. Em 2013 já encostava nisso. Ora, Libório, se eu tenho um PIB de 3 trilhões, tudo que o país acumula, né, o que vai acontecer? A diferença vai ficar aí em 1 trilhão. Né? Só que 1 trilhão, será que você vai conseguir fazer tudo isso aqui? Essa é a questão. Então você fala, não, a Marina vai ganhar e vai fazer. Será que ela vai conseguir fazer? Em primeiro lugar, para você conseguir isso, tem um plano político. Qual é o plano político? Você precisa do apoio da maioria dos deputados federais, estaduais, enfim, né? Aqueles que compõem as bancadas que vão dar o sustentáculo ao governo, não é isso? E no caso, principalmente o Senado. Mas aí é uma questão fácil para você. Por quê? Na hora que o projeto for aprovado, da tia Marina, tio Aécio, né, ou tia Dilma, o que vai acontecer? Você vai somar os senadores do nosso país. Nós temos direito a 3 senadores. Nós temos 26 estados, não é isso? E aí você vai fazer a soma. Ora, se nós temos 26 estados, com 3 deputados, certo? Aí você vai ver um negócio estranho. Norte e Nordeste somados, eles vão ter 16 estados. Contra o Centro-Sul, que é mais forte economicamente. Mas se você tem 16 estados vezes 3, você tem 48 senadores, que sempre votarão a favor dos seus interesses. E nós sabemos que o Norte e o Nordeste são mais conservadores no processo. Então, por exemplo, eu coloquei ali na frente para vocês, né, a questão, por exemplo, do casamento gay, que é outra briga da questão social aí. Né? A questão, por exemplo, da legalização da maconha. Então, o problema não se refere só à infraestrutura ou à questão de emprego, lazer. Você tem que associar isso à dívida que nós temos, às condições financeiras para tratar dessa questão política, que é difícil, e ainda os problemas morais, sociais, que caem aí fortemente nessa questão. Vamos lá, Mamute. Mestre, o Davi Freire, falando sobre essa questão que a gente está exatamente tocando agora, de privatização e questões morais sociais, o Davi Freire veio com a seguinte pergunta: a privatização não seria uma forma de aumentar a concentração de renda na mão de poucos? Essa é a pergunta do Davi. O Davi, Davi, você tem que olhar da seguinte maneira, no contexto nacional e no contexto internacional. Então, quando você olha, por exemplo, né, os países desenvolvidos, boa parte do que eles têm como funcionalidade hoje é privatizado. Se você chegar na Inglaterra, por exemplo, basicamente tudo é privatizado. Né? Poucas coisas são públicas. Então, alguns países se preocupam com setores essenciais. Por exemplo, transporte, educação, eles consideram isso, saúde. Aí o governo entra para dar o seu
né, o seu apoio, a sua estrutura. Alguns colocam a questão da energia como fundamental, como questão de segurança. Então, aí, a privatização, às vezes, não funciona bem, não é isso? A privatização não funciona bem. Mas aí o aluno diz, mas espera aí, professor, a privatização é boa, é ruim, vai resolver a nossa questão? A questão da privatização está no seguinte, de que forma essa privatização vai ser feita e se vai haver, né, órgãos fiscalizadores dessa privatização. Então, por exemplo, quando você está com um probleminha lá na sua luz, né, aí tem a Anael. Olha que bacana. Quando você está com um probleminha na sua telefonia, você tem a Anatel, né? Então, existe uma privatização, mas existe o quê? Órgãos que fiscalizam isso. Então, se você coloca esses órgãos funcionando, não há problema com a privatização. Agora, tem chamadas autarquias, né, justamente, mestre? E seriamente trabalhando, né? Se eles trabalharem seriamente, você pode conter os excessos, né, da privatização e até essa excessiva concentração de renda. Né? Para isso você tem o Ministério da Fazenda que controla a questão do imposto de renda. Então, se for um negócio sério, você vai conseguir, né? A não ser que as empresas privadas façam jogo contábil aí que a gente sabe, né? De esquema de esconder dinheiro, esse negócio todo. Mas se for uma coisa séria, funciona. Como funciona nos países ricos. Né? Poderia funcionar aqui. Mas a gente sabe que em país pobre tem aquela questão da corrupção muito forte, né? Quer dizer, a questão da pouca visualização, né, dos governos em relação à fiscalização, é uma. Quer dizer, se põe a lei, mas ninguém fiscaliza, né? Libório, mas isso é no Brasil. Não, isso é na Bolívia, isso também é no Haiti, isso é no Paraguai, qualquer país que você pegar aí, pobre, normalmente tem isso. Você vê que dos 54 países africanos, parece que só 2 têm condições melhores de não fazer essa política de corrupção. Porque o restante entra todo mundo no jogo, pô. É impressionante, quer dizer, a corrupção está aparecendo no sangue da moçada lá. E isso é outro problema, inclusive, debatido com temas. Eu nem entrei nessa questão da corrupção, porque aí a gente vai ficar aqui a noite inteira, né? Quer dizer, eu estou tentando ser sintético nessa ideia, mas o Davi está certo. A questão da privatização, se concentrada na mão de poucos, isso é sérios problemas para aquele país que permite isso, né? Que permite isso. Mais alguma pergunta aí, Mamute? Não, mestre, temos só a observação de João Pedro Raj, falando que as privatizações são bastante demonizadas e claro que privatizar tudo, como alguns candidatos propõem, é inviável. Mas percebe-se que as instituições privadas, em muitos casos, se mantêm melhor que as instituições públicas. E alguns exemplos disso são escolas particulares ou então a própria Vale do Rio Doce, que depois de privatizada teve um aumento de margem de lucro infinito, né? Perfeito. Então, quando bem administrado, quando bem orientado, a privatização funciona. Né? E agora o governo opta também pelo que eles chamam de parceria pública-privada. Né? O governo entra com uma parte, o grupo privado entra com outra, e isso aí também funciona bem, mas desde que bem organizado, bem fiscalizado. Tudo isso, né, faz parte do show global, né, gente? Do neoliberalismo, isso está dentro do quadro. E hoje você tentar fugir disso é um pouco até de loucura, né? Quer dizer, você vê, por exemplo, a China. A China é socialismo de mercado. Libório, sim, mas quem tem mais títulos do Tesouro Americano na mão são os chineses. Aí você fala, porra, mas isso é loucura, Libório. O chinês é socialista, sim, mas ele já entrou no esquema, pô, né? Quer dizer, então ele vai lá e compra dos Estados Unidos seus títulos. Ou seja, à medida que os títulos americanos vão valorizando, o chinês ganha na especulação. Tu já viu um negócio desse? Não, né? Quer dizer, Libório, então funciona? Funciona. O chinês está lá, mandando brasa, né? Está mostrando que pode funcionar. É ou não é? Cuba agora diz que vai entrar no socialismo de mercado. O Vietnã também, quer dizer. E o Brasil? O Brasil é neoliberal, vamos embora. Né? Agora, nós temos que correr. Veja você, a Coreia do Sul entrou, mas já produz seu próprio carro. Olha que bacana. É ou não é? Então os presidentes lá, não, nós vamos montar aqui os nossos carros, né? Hyundai, Kia, etc. Aí você, e o Brasil? O Brasil não tem carro próprio, nós montamos dos outros. Olha que lindo. Libório, isso é dependência, perfeito, dependência econômica, dependência financeira, né? Então isso dá problema. Dá problema. Então você tem que analisar tudo isso antes do teu voto. Aí tu vai pensar, qual é o candidato que poderia, por exemplo, dentro da minha ideia, correr por aí, né? Aí você tem que começar a dar uma olhadinha. Não, eu acho melhor fulano, eu acho melhor Beltrano, aí você vai escolhendo, né? Você tem que formar uma ideia crítica. Afinal, que vantagem é essa? Vou votar num cara de esquerda, de direita, que você sabe que direita era a direita do rei, a favor do rei, né? A esquerda era contra o rei, ou seja,
A esquerda normalmente se põe contra o governo, né? E a direita a favor. E tem o pessoal de centro, né? Quer dizer, então você... Libório, eu acho que eu vou ficar de centro. Ok, então você nem é a direita e nem é a esquerda. Olha, eu vou ficar mais à direita. Eu vou votar no candidato que tem mais a tendência a apoiar o governo. Ou vou votar no candidato que está mais à esquerda desse processo, que é contrário a esse governo. Então, você vai começar a ver as posições que melhor, né, se integram com você. Não adianta você querer, pô, eu acho que eu vou votar em Cicrano, Beltrano, meu coração diz isso. Não, não é o coração, né, gente? É por isso que eu estou aqui, como professor, para mostrar para vocês esse problema. Então, você tem que ser frio. Se a minha dívida externa é alta, minha dívida pública, inclusive a interna, é maior que a externa, o que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro disponível. Com certeza. Outra coisa, a nossa indústria está crescendo o quê? 1,5%? Tu já viu isso? Não. Então, o candidato que entrar, ele tem que pensar logo em quê? Como é que eu vou fazer essa indústria acelerar? Como é que eu vou fazer essa indústria crescer? Como é que eu vou conseguir levantar? Gente, se você tem reserva, mas a tua indústria não cresce, não existe país que resista a essa estrutura. Você quebra. É igual na sua casa. Seu pai trabalha, ganha o dinheiro. No dia que seu pai não trabalha, não ganha o dinheiro. Então vai ter problema. Então, se as nossas indústrias, que representam a nossa comissão de frente da escola de samba, né, ela não aparece, ou o penacho está quebrado, ou a fantasia não está legal, o que vai acontecer? Nós não vamos ter frente para competir internacionalmente. Aí esse neoliberalismo aqui vai todo para o brejo. Entendeu? Então, vocês têm que pensar no candidato que vai fazer isso. Outra coisa, você tem que pensar se seu candidato tem apoio, né? Ou seja, partidos fortes que o apoiem, né? Porque você pega um candidato aí de partido desconhecido, ou um partido frágil, né? Ele não vai ter essa bancada para lhe dar o apoio. E na hora de votar no Senado, como é que fica a situação? Porque você está vendo uma coisa nos Estados Unidos lindona, né? O tio Obama, ele vai tomar uma decisão. Quando ele vai tomar uma decisão, os republicanos dizem, nós não vamos abrir os cofres, não. Você não vai ter dinheiro para fazer isso. Aí o Obama entra em desespero, né, gente? Por que o Obama entra em desespero? Porque os democratas são minoria, né, na bancada. Aí o que acontece? Quando ele bota o projeto, é vetado pelos republicanos. E não sai dinheiro. Olha que emoção. Então o país tende até a parar. Já se prometeu até calote. Os Estados Unidos dá calote mundial. E recentemente, não tem tanto tempo não. Justamente. Então tá todo mundo, quer dizer, já pensou você ter um presidente que não pode tomar nenhuma medida mais direta porque o Congresso vai barrar? Né? Então você tem que ver que candidato é esse. Se ele tem um histórico, né, de trabalho, se ele sabe fazer isso ou se ele não sabe. Não, eu vou entregar aos técnicos, sim, mas aí você tem que ter uma ideia da coisa, né? Então, por exemplo, vamos lá, candidato. A Dilma é economista. O Aécio é economista. Os dois são mineiros. Olha lá. Mas a menina lá, né, a Marina, é professora de história. Eu não acredito que uma professora de história tenha um conhecimento de economia tão grande. Entendeu? Vai precisar de apoio. E que apoio ela vai ter? Quais são os técnicos que ela tem de qualidade? Quer dizer, a gente não sabe. Do PSB, nunca foram destacados, né? Aliás, um grande ponto a se pensar em cima desse plano de governo na parte econômica do PSB é o que o Douglas Costa levantou aqui pra gente agora, dizendo que uma das propostas da candidata Marina é a independência do Banco Central. No texto apresentado pela candidata do PSB, ela diz que esta independência é necessária para que o órgão possa praticar a política monetária necessária ao controle da inflação. E aí no final ele pergunta o que isso quer dizer, o que essa independência do Banco Central quer dizer, mestre? Isso que ela toca é importante, né? O Banco Central ele tem autonomia, né, de gerir os problemas financeiros do país quando a coisa está mais difícil. Então ele diz, olha, tem reserva para isso, não tem reserva, não é possível se fazer. Então os técnicos do Banco Central, eles estão ali preparados, né, no caso a direção, né, para dar o alinhamento de como a economia deve seguir.
olha, o governo está com dívidas públicas excessivas, nós não temos como manter essa sua política que você quer implantar. Então, se ele tem autonomia, ele dá o direcionamento. E aí, consequentemente, né, nós vamos seguir o que determina o Banco Central. Se ela está pensando nessa linha, ela está pensando o seguinte, não vai haver politicagem. Olha, como é o meu projeto, vocês poderiam favorecer aquele negócio que você conhece lá por dentro, né? Então, nesse ponto, a Marina acertou em cheio, é assim que funciona, né? O Banco Central é que determina essa estrutura. Então, para não virar bagunça, né, gente? Porque o nome já diz, Banco Central, ele centraliza as ações. Por que vocês acham que a União Europeia colocou um Banco Central Europeu? Era para nada. Não, senhor. É para que a coisa não afundasse. E quando deu a crise, foi o Banco Central que foi encostando. E foi tentando segurar a crise. Eles estão conseguindo segurar a crise. Com alguma dificuldade, mas estão tentando segurar. O Banco Central é responsável por isso. Então, o Banco Central é a melhor referência para essa estrutura. Realmente, aí, ela pegou no ponto fatal da questão. Agora, é o tal negócio. O Banco Central vai olhar a questão da dívida pública, vai ver os gastos do governo, vai ver se a projeção que ele faz de gasto é maior do que ele tem. Então, o Banco Central sabe trabalhar isso aí, né? Então, realmente, essa é uma política séria, você está vendo que a candidata está pensando nessa, já foi orientada para isso, né, gente? Então, alguém já chegou para ela e falou, olha, vamos dar autonomia ao Banco Central. E ela, naturalmente, entendeu qual era a mecânica, que é essa, né? Ou seja, de não permitir gastos excessivos, né, de você projetar os gastos sabendo o que vai usar ou não naquele período, né? Isso, claro, que depende da aprovação do Congresso, né, para liberar o dinheiro, né? Então, só pode ter aquele nível de gasto. Tem a responsabilidade fiscal, que vocês conhecem, né? Se gastar mais do que tem, o que acontece? Agora dá até cadeia, meu, né? Você sabe disso. Então, o negócio tem que ser mais sério. Aí vai funcionar. Tá certo? Mamute, ok? Temos mais perguntas aí? Temos a Dani Grazi. Dani Grazi Dani. também está sempre com a gente. Ela é de Santa Catarina. Ela falou a cidade outro dia, mas eu não lembro. Desculpa, Dani. Ela está perguntando. Algo que o senhor estava falando um pouquinho antes, falando sobre o lance do Obama, que o Obama normalmente está sendo travado pelo Congresso americano. Ela pergunta aqui, essa questão de oposição querer detonar os projetos do governo existe também no Brasil, né, mestre? Uma reforma política nesse caso seria uma resolução para o problema? Ou seja, como é que a gente resolve esse problema do Congresso travando as propostas do governo? Dani, o negócio é o seguinte, não seria só uma reforma política, você tem que fazer uma reforma tributária, né? As duas coisas juntas funcionariam bem. Né? É difícil fazer? Tem custo? Tem. Mas, em compensação, você ajustaria a casa. Né? Quer dizer, o plano político e econômico funcionando para e passo, sabe o que é? Igual no elevador. Você tem 2 elevadores, eles vão subindo os andares igualmente. Então, se você faz uma reforma tributária em que a redistribuição da renda atenda a população, por exemplo, essa questão aqui do emprego já vai ser melhor. Né? Porque bem distribuído, o que vai acontecer? Você vai gerar condições de novos investimentos, mais empregos, olha o sucesso. Você vai poder ter mais pracinhas em Santa Catarina, para o seu lazer, olha aí que bacana, com o seu namorado, com o seu marido, com o seu noivo, enfim. Quer dizer, essas questões funcionam assim. Quer dizer, ou seja, a partir de uma estrutura bem montada, né, na reforma política e na reforma tributária, você vai poder equilibrar o processo e, consequentemente, ter as vantagens. Poderemos contratar mais policiais para guardar a sua pracinha. Olha que beleza. Né? Quer dizer, nós poderemos ter, por exemplo, mais transportes dignos, né? Quer dizer, para a população, né? Metrô de superfície. A galera começa, né, a querer. Dá para fazer isso, se organizar a festa. Agora, você não pode ter uma dívida interna maior que a externa, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso não vai funcionar. Você não pode ter essa esculhambação. Se trava no Senado a coisa para ficar 30 dias parado. Não pode isso, gente. Às vezes o projeto é de emergência. Já teve até questão de remédios que vinham de fora que a galera bloqueou. Você já viu um negócio desse? Ou seja, você morre esperando o Congresso funcionar. Não existe isso, né? Infelizmente. Eu gostaria só de fazer um pequeno adendo aqui que eu acho que cabe no momento. Essa ideia do Congresso ter um poder
em cima das decisões do governo, ela é, na verdade, não que ela seja sempre usada para isso, mas ela é, na verdade, uma medida de prevenção para qualquer tipo de usurpação de poder. Então, na verdade, isso devia ser feito para ajudar o governante e não para atravancar o progresso. Justamente. Mestre Libório, a gente vai para aquele famigerado intervalo de 1 ou 2 minutinhos pro pessoal beber água e no banheiro. Deve estar reparando que aqui tá calor, eu tô suando, o Libório tá suando. Então a gente vai aproveitar para beber uma água também, mas a gente se encontra daqui a 2 minutos, hein? Não sai daí, quero ver você aqui comigo, beleza? E vai ficar melhor, com certeza. Vai ficar melhor, vambora, 2 minutos. Oi, gente, bem-vindo ao ProEnem. Aquele curso que vai te aprovar no vestibular. Com a gente, você supera todos os obstáculos. Aliás, você estará preparado para qualquer questão. Você pode, você é capaz. Isso tem que estar incorporado ao seu código genético. Dificuldades você vai encontrar no caminho. Você está pronto. Você? Acredite em você. Nós acreditamos. É mais que nossa meta. Essa é a nossa missão. Preparar você para qualquer questão. Fazer de você um vencedor. Eu vou te fazer uma proposta que você não pode recusar. Então eu estou convidando vocês aí desse lado. Venha fazer parte da nossa liga. E descubra o herói que há em você. Viu aqui comigo no ProEnem, vai tirar onda. Jovem Padawan, no final desse curso, você vai entender por que você não pode ter um sábio de luz. E de quebra, ainda vai passar no Enem. Então, embarque nessa aventura de emoção e magia. Porra aí, isso ficou ruim pra c... Corta aí, corta. Então, pequeno gafanhoto, vem pro meu mundo, que você vai passar no Enem, nem que seja a última coisa que eu faça. Fala aí, rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Olá, candidato, meu nome é Romulo Bolivar, sou professor de língua portuguesa, gramática e produção textual e hoje estou aqui para ter uma conversa séria com você. O meu objetivo é levar você a fazer uma prova de maneira competente, de maneira segura e com tempo. Agora, e o seu objetivo? Qual é? Talvez o nosso objetivo, a maneira de trabalhar, não seja tão séria assim, mas o importante é o que você quer fazer, porque juntos nós podemos qualquer coisa. Vem comigo! Pelo amor de Deus, diretor, nós estamos de volta para essa segunda metade dessa aula, que está sensacional e promete ficar ainda melhor.
Libório, diz pra gente o que vem por aí. Bem, pessoal, agora nós vamos falar nas questões polêmicas, né? Quer dizer, as questões estruturais... Antes não estava polêmico, hein? As questões estruturais, vocês entenderam, né? Tem que haver um equilíbrio entre a questão econômica e a questão política, para que o governo possa andar em equilíbrio, né? Mas existem algumas questões mais fortes aí de abalo e que às vezes dificultam você a decidir seu voto, né? No caso, por exemplo, né, dependendo do que os candidatos, como os candidatos se posicionam, você pode atrair ou expulsar esses votos. No caso, por exemplo, a questão do casamento gay, né? Então, nós estamos discutindo aqui agora se a palavra casamento deveria ser colocada ou não, né? Porque eles falam em união estável, etc. Então, isso é uma preocupação. Por exemplo, existe uma questão de alguns evangélicos não aceitarem bem essa questão do casamento gay, né? Dos católicos também não aceitarem bem, né? Enfim, quer dizer, existem alguns problemas em relação a isso. Então, por exemplo, quando o candidato, né, ele foge dessa ação, ele pode ter alguma tendência religiosa. E aí você vai ver, não, isso aí é bom ou não é bom, né? E aí você vai decidir. Então, se o seu candidato foge de uma pergunta, né, importante como essa, se bem que nós temos que olhar, gente, as transformações mundiais, né? Quer dizer, casamento gay é uma coisa que, né, hoje já é comum em muitos países, já está sendo aceito, quer dizer, já é uma coisa... nós não estamos no século XIII, XII, V, enfim, nós estamos no século XXI, né? Então essas transformações ocorrem. Seu candidato acompanha isso? Será que você tem certeza que aquele candidato vai pensar nessa questão? E às vezes te interessa, é ou não é? Uma questão que pode interessar. Cotas raciais, né? Ah, mas tem direito a cotas, né? Nos Estados Unidos também. Você acha que o Obama estudou aonde? Em Harvard. A mulher dele estudou aonde? Em Harvard. São negros. Então, existe cotas para negros nos Estados Unidos. Então, eles estudaram e hoje ele chegou à presidência da República. Ah, mas nós nunca tivemos um presidente negro? Sim, mas nós podemos ter uma presidenta negra, né? A Marina, por exemplo, é negra, né? Ela é classificada dentro dessa condição. Então, peraí, Libório, então de repente os Estados Unidos teve um presidente negro e nós podemos ter um presidente negro, perfeito, né? Agora, vamos ver, será que a Marina, sendo negra, ela é a favor dessas cotas raciais ou não? Então você tem que dar uma lidinha nas suas revistas, nos seus jornais e ver se ela acompanha ou não essa questão. Então, de repente, ela ser negra e ser contra as cotas raciais, onde o negro é minoria no nosso país, aí isso é problemático, ou não? Gente, eu estou falando da Marina, mas pode ser qualquer candidato, né? Então, quer dizer, isso é para você analisar. Então, realmente, são temas mais polêmicos, que você tem que sentir a tendência e o seu coração vai direcionar. Olha, aqui eu acho que deve ser assim, né? Então, tem gente que é contra cotas na universidade, por exemplo, né? Então, você chega... E eu já vi, inclusive, pessoas negras dizerem, para que cotas? Eu já vi isso, né? Quer dizer, eu trabalho em sala de aula há 36 anos, 70 cursos e colégios que eu já trabalhei no Rio de Janeiro, então eu já vi gente falar isso, né? Então aí você fica meio assim, opa, qual é a posição afinal, né? Isso aí é uma dificuldade, mas aí você perceba se o seu candidato vai ou não com isso. A questão da legalização da maconha, né? Libório, a maconha já está liberada no Uruguai, na Holanda a rapaziada já usa, já, entendeu? Nos Estados Unidos agora estão transformando em remédio e vendendo no oeste dos Estados Unidos, né? Aí você pensa assim, será que isso é válido ou não? Segundo alguns médicos, a maconha teria o quê? Frutos de benefício. Para outros médicos dizem que não faria a diferença e que não resolveria nada, enfim. Então existe uma briga. Então, o ideal seria que o presidente ou a presidenta, né, reunisse, né, os conhecedores do processo, fizesse uma análise e colocasse até em plebiscito, se fosse necessário, né? Enfim, alguma decisão que fosse mais aberta para essa questão. Vamos nos fechar, não falemos nisso. Maconha... Não. Gente, houve um momento de repressão no país em que a maconha... Né, mas se sabe que no México se usa a maconha como remédio, né? Em outros países do mundo também, né? Então, qual seria a decisão? Você analisar isso com um grupo conhecedor. Por isso que eu digo, tem que ter os técnicos, as pessoas que conhecem e serem convocadas para isso. Não é uma questão política tão somente. O presidente decidiu, o Congresso achou que... Não é.
tem que ser estudado. A questão, por exemplo, da legalização do aborto. Se você pegar aí os 200 países do mundo, metade é a favor e metade é contra. E o Brasil? O Brasil também se posiciona assim. Agora, o maior número de abortos que se sabe, né, clandestinos aí, já foi avaliado isso por fora, o maior número de abortos do mundo é aqui no México. Peraí, Libório, quer dizer que nós somos, né, recordes na produção, na questão do aborto? Sim, só que em clínicas clandestinas, né, gente? Então, peraí, Libório, então isso aí está mal explicado, então temos que ver essa questão do aborto. Perfeito. Será que seu presidente ou sua presidenta fogem dessa questão? É uma questão importante, que afeta lares e lares e lares. Então você tem que pensar, né? Então, qual seria a melhor condição? Não é isso, Mamute? Você, por exemplo, Mamute, você é a favor ou contra? Diga pra gente. Minha posição com relação ao aborto é a seguinte: eu me desprendo bastante da minha condição religiosa quando eu penso nisso, porque o que acontece? O aborto é uma realidade na sociedade. Como o mestre Libório acabou de apontar, o Brasil é um dos países onde mais se aborta no mundo. Talvez a legalização do aborto não fizesse as taxas de aborto no Brasil subirem tanto. Mas, ou seja, não ia gerar um rebuliço tão grande nas comunidades religiosas do país, etc. Mas ele com certeza ia trazer uma melhoria para esse serviço que hoje em dia é aplicado de forma clandestina, ou seja, as pessoas que se submetem a isso estariam se submetendo dentro de uma segurança clínica muito maior e estariam deixando de pôr em risco a sua própria vida quando tomam esse tipo de decisão. Eu acho, na minha opinião, o aborto deveria ser legalizado se pensando nas pessoas que hoje procuram clínicas clandestinas para fazer isso, pensando na saúde dessas pessoas, que pelo menos a saúde dessas pessoas nós podemos conservar caso o aborto seja legalizado no país. Essa é a minha posição com relação ao aborto. Gente, vocês estão vendo a posição dele? É a posição de muitos. E, consequentemente, isso também tem que ser analisado. A grande pergunta é, será que os nossos presidentes estão preocupados com essa questão ou não? Nos Estados Unidos isso deu briga séria, né? Porque a questão protestante dos Estados Unidos é muito forte, né? Então lá se dividiu o país. Na China, por exemplo, por causa da questão do controle, né, da natalidade, o governo permitia aborto manhã, tarde e noite. Olha aí, já são posições diferenciadas. Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. No espaço geográfico mundial entra o nosso espaço brasileiro e os nossos presidentes que estão aí para chegar né, ao poder. E aí você vai dizer, Libório, será que aquele candidato que eu estou querendo pensa nisso? Essa é a questão. Será que ele vai trabalhar isso adequadamente? Ou ele tem restrições? Você tem que saber, né? Então você tem que acompanhar a vida do seu candidato. Isso é comum, gente. Em qualquer país democrático, o cara sabe a vida do Obama de trás para frente, de frente para trás. O argentino, quando vai votar, ele é muito mais politizado que a gente. Essa é a realidade. Ele pega a coisa e sabe o que é? Interpreta, amigo. Então é o que você tem que fazer. Não é jogar com o coração. Nós vamos ficar com 4 anos aí com o presidente e você votou no coração. Aí depois você fala, poxa, eu não deveria ter feito isso. Então, quanto mais esclarecido você estiver, melhor. Aqui, ó, redução da maioridade penal. Ué, Libório, mas nos Estados Unidos eles fazem isso. Até criança é presa. Mas na China é até fuzilada. Mas as nossas crianças aqui não merecem isso. Realmente, um país pobre, com deficiência, leis que nem sempre são cumpridas, né, gente? Então, aí você fala, reduzir essa maioridade penal, será? Quer dizer, nós já botamos a criançada de 16 anos para votar. E agora nós vamos reduzir a maioridade penal. Será que isso vai funcionar? Né? Aí você tem que pensar, poxa, que país é esse? Já colocava o rapaz da Legião Urbana, é ou não é? Que país é esse? Então, reduzir a maioridade penal. Isso interessa a quem? A alguns grupos? Ao pessoal de direito, ao pessoal, né, da segurança? E qual é a função disso? Né? Mestre, com a sua licença. Pois não, vamos lá. O Davi Freire vem com mais uma pergunta muito pertinente. Muito obrigado, Davi. Está participando bastante da aula de hoje. E ele vem perguntando, Mestre Libório, a legalização da maconha é uma medida preventiva contra o tráfico de drogas no Brasil? Você pode associar isso, se você quiser. Mas o primeiro pensamento que a gente deve ter não é o pensamento comercial ou não da maconha. E sim, se isso vai ajudar a população brasileira, em primeiro lugar. E isso é nível de consciência social, é nível ético, é isso que você tem que pensar primeiramente. Libório, além disso, além de ajudar a população para as pessoas que têm algumas doenças, que a maconha, por exemplo, pode
ser usado, é a questão de como comercialmente ficaria isso, né? A Holanda, por exemplo, achou por bem vender nas farmácias. Então você vai lá na farmácia, assina um papel, recebe a tua cota e fuma a sua maconha. Aí, Libório, então o pessoal que vende maconha não vai mais vender maconha. Eu não sei se vai acontecer isso, mas com certeza deve haver uma redução, né? E, de modo geral, há uma redução, né? Quando acontece esse fato, né? Então, quer dizer, de repente, se você pensar num segundo momento assim, é até interessante você ver em que condições comerciais isso poderia funcionar. Poderia ser igual na Holanda, poderia ser igual nos Estados Unidos, que eles transformam em remédio. Você vai na loja, assina também e recebe lá o seu comprimido, lá, né, a maconha que você precisa, né? A questão da reforma agrária, gente, isso é importantíssimo, né? Reforma agrária sempre foi um tema, né? Você sabe que João Goulart caiu até por causa disso, né? Quer dizer, foi fazer aquele discurso lá na Central do Brasil, aí disse que ia fazer uma reforma agrária. Os militares ficaram tensos e acabaram então, né? Então, reforma agrária, entendeu? É modelo vá de reto Satanás, né? Quando você coloca isso para o candidato, ele começa a tremer, né? E a coisa que a gente mais precisa, por quê? Se você delimitar as áreas, não só para a reforma agrária, né? A terra dos índios delimitada, a terra dos negros quilombolas delimitada, a terra dos garimpeiros delimitada. Aí o que vai acontecer? Você não vai ter esses conflitos infelizes aí, com essas mortes no campo o dia inteiro, entendeu? Aí essa reforma agrária é importante nesse aspecto. Libório, mas aí é socialista, não obrigatoriamente, né? Você, por exemplo, o governo, por exemplo, pode comprar essas terras, né? E oferecer de uma forma à população que eles até possam pagar em 10 vezes, 100 vezes, sem juros, enfim, né? Você tem Minha Casa Minha Vida, né? Aí você vai lá, pega o dinheirinho e paga a sua casa, a sua vida, não é? Durante um certo tempo. Então, por que você não pode fazer isso com as terras, né? Aí você vê os índios morrerem em Mato Grosso porque não tem espaço, a soja tomou tudo, e o cara vai lá reclamar, leva teco, não é? Olha o sucesso. Será que os nossos candidatos estão preparados para enfrentar os latifundiários? Essa força tremenda que tem no Brasil aí, né? As forças ocultas, segundo Jânio Quadros. Só olhar no Senado, né? Perfeito. Então você tem um Senado que a maioria é latifundiária, né? Os munícipes aí, né? Os prefeitos, a grande maioria é dona de terra, né? E aí você, né? Isso sem falar nos maias lá no Rio Grande do Norte, enfim, né? A questão indígena no Brasil, olha lá, outro problema, né, gente? Então, vem a música, quem me dera ao menos uma vez. Hoje Legião Urbana vai cobrar royalties nessa aula, com rapaz. Certeza. Gente, se você olhar o Legião Urbana, é interessantíssimo, ele falava em índio o tempo todo, né? Quer dizer, e vender nossos índios no leilão. Quer dizer, ele ainda citava a frase de venda do índio no leilão. Pelo amor de Deus, os indígenas que foram donos dessa... Hoje são os caras que têm os menores espaços aí, né? Será que a Marina é favorável a isso? Será que o Aécio é favorável a isso? Será que a Dilma é favorável? Entendeu? Então você tem que saber se seu candidato, dentro dessa questão aqui, ele está preparado para entender essa questão. Gente, se não estabelecer divisões, os conflitos continuam e as mortes aumentam. Entendeu? Então isso, quer dizer, tem que ser pensado, né? Tem que ser... A questão é que pra gente aqui no Sudeste isso não é uma realidade cotidiana, a gente não tem contato com isso. E talvez por isso, para muitas pessoas, isso passe batido na hora de escolher um candidato. Mas essa é uma questão latente e importantíssima para você que se considera um brasileiro e que pensa no Brasil enquanto uma entidade nacional, no caso, uma instituição nacional, que vê a pessoa em qualquer outro lugar do Brasil enquanto brasileiro e que você sabe que o seu voto pesa tanto quanto dessa pessoa, olhar isso enquanto um ponto de escolha do seu candidato é moralmente muito importante. Então eu gostaria de deixar esse pedido a quem está de casa assistindo, que também olhe por essa questão quando for analisar o seu candidato. Bem, e para fechar aqui, gente, esse nosso último momento, né, eu preparei aqui para vocês um quadrinho do Datafolha, fiz questão de dar origem aqui, né? E a questão da corrida presidencial, como ela se apresenta agora. Nós temos a Dilma do PT com 36%, né, da intenção de votos, a Marina, né, com 33%, o Aécio com 15%, e não sabe 7% em branco, nulo, outros, enfim. Nesse caso aqui, o que acontece? Nós estamos aí há mais ou menos, essa pesquisa aqui está sendo feita há mais ou menos um mês, né, da eleição, 4 semanas.
Libório, esse quadro pode mudar? Dificilmente mudaria. Não é característica do Brasil uma mudança muito radical. Não é. Então, consequentemente, toda vez que você vê a eleição, né, às vezes a eleição se decide até naquele debate que tem aí nas televisões. Né? No último debate, na última semana, no último dia, né? Mas, tradicionalmente, o que acontece? O Aécio, né, mesmo que ele suba um pouco mais, ele vai ter dificuldade. Se ele não tiver o apoio da Dilma, né, ou não tiver o apoio da Marina no segundo turno, ele não vence. Com certeza. A dificuldade dele vai ser maior que a dos outros, com certeza. A Marina vai precisar do apoio do Aécio. A grande dúvida é se o PSDB, né, de uma linha neoliberal um pouquinho mais forte, né, vai atuar junto com o PSB, que não tem tanto essa linha neoliberal assim, né? Quer dizer, então, aí você tem que ver se na conjunção de forças... Gente, eu estou falando isso porque quando você pega o PMDB, qual é o sucesso? O PMDB, por exemplo, fecha com a Dilma. Mas quando você chega nos estados, o PMDB abre com os outros partidos. O PMDB, ele não escolhe com quem que ele se alia. Está na frente, estou aliado. Justamente. Então, essa questão de estatística é um pouquinho complicada porque você não pega só os fatores X e Y. Né? Você tem os fatores aí de alianças que interessam ou não. Aí vem os interesses de cada partido. Né? E isso é uma briga feia, né, gente? É uma briga aí danada dos bastidores que vocês vão ouvir falar e vocês vão ficar preocupados. Poxa, será que isso aí funciona, não funciona? Olha, isso funciona no Brasil, né, gente? Às vezes você pega aquele partido que está quietinho ali, mas ele tem um peso danado na hora de fechar. Né? Eu só queria lembrar vocês o seguinte, prestem atenção em Minas Gerais. Você tem 2 candidatos mineiros, olha só, presta atenção nisso. Se você pegar a linha do Brasil, quando, por exemplo, você abriu, né, teve abertura depois dos governos militares. Pensa bem, quem foi o vice do Collor? Tamar Franks. De Minas Gerais. Ô, política de café com leite aí. Quer dizer, olha aí. Ah, Libório, então é isso? É. Quer dizer, aí o que fez Fernando Henrique? Fernando Henrique já tinha São Paulo, né? Aí ele falou, vou precisar do apoio do Nordeste para os meus projetos. Aí foi para Pernambuco e pegou o vice. Olha lá, de Pernambuco. Aliás, Pernambuco, inclusive, é que tinha Eduardo Campos, que morreu. Peraí, Pernambuco é importante? Claro que é, gente. Um estado importantíssimo nessa eleição. Então você também olha para Pernambuco, mas em especial Minas Gerais. Que Minas Gerais dá uma linha muito forte. E no final, não sei se vocês já viram, todos os estados avaliam os seus votos. São Paulo solta o total, Rio solta o total, todo mundo solta o total, menos Minas Gerais. Observem isso. Minas Gerais deve ser o último. Aí você começa a ver, mas espera aí tem os cantões de Minas que você começa a recolher os votos. De repente, aquele outro candidato. Você pode ver, o Lula ganhou 2 eleições, mas o seu vice sempre foi mineiro. E detalhe, um industrial mineiro, né? Quer dizer, então você agora está esperando. Agora eles não precisam nem do vice, porque já tem 2 para... Né? Com certeza um dos 2 entra. É ou não é? Se o Aécio perder, a Dilma tem chance. Né? E se o Aécio ganhar, né? Consequentemente, Minas vai estar representado. E um detalhe interessante, o PSDB tinha liderança em São Paulo. Agora, quem é o líder do partido, adivinha? Tio Aécio, de Minas. Olha que legal. Então, eles podem, o próprio mineiro agora, né, representando o PSDB, pode decidir se vai apoiar a Dilma ou se vai apoiar a Marina. Olha que legal. Vocês já pensaram nisso? Não? Peraí, Libório, então tem um jogo aí, perfeito. E, logicamente, outros partidos também, né, na aliança, para dar essa força. E, detalhe, gente, isso é importantíssimo no segundo turno. Por quê? Porque se você faz uma maioria ali, consequentemente você consegue o quê? Seus projetos aprovados. Olha o sucesso. Ih, Libório, ganhei o jogo. Perfeito. Então a Marina pode se tornar uma candidata forte? Perfeitamente. O Aécio, se vencer, pode ser um candidato forte? Perfeitamente. Né? A Dilma pode manter essa aliança com o PMDB? Pode. Tudo está aí, né, nessas condições. Então você tem que ver tudo isso, né? Ou seja, a questão da infraestrutura, se o governo tem o dinheiro para fazer isso, se ele atende essas questões polêmicas do nosso país e se, dentro do jogo interno, esses candidatos têm chance de colocar o seu projeto em funcionamento. Que isso é importante, porque ele te promete o tempo inteiro, é ou não é?
Olha, eu vou fazer isso, olha, eu vou fazer aquilo. Mas, gente, vocês já viram que não é bem assim. Né? Eles dependem de quê? De vários fatores para conseguirem esse objetivo. Não é isso, Mamute? Você também concorda, né? Isso, eu concordo plenamente, mestre. Temos alguma perguntinha aí? Dessa vez eu posso falar que eu concordo plenamente, sem ter perdido um segundo dessa aula, porque essa aula estava imperdível. Muito obrigado. Mestre, estamos com o nosso tempo um pouco escasso, então eu vou ter que escolher uma pergunta aqui, a pergunta que eu achei mais bem formulada, que foi a do Douglas, mas eu quero agradecer a Letícia Estelita, a Dani Grazi, ao Paulinho e a Letícia Marques, que estão sempre com a gente, sempre aqui, antenados no que a gente está falando, sempre mandando suas perguntas. Eu vou conversar aqui com o mestre Libório e ver se ele pode dar uma respondida depois no Facebook para vocês, para não deixar vocês aí pairando. Mas vamos à pergunta do Douglas Costa, que eu achei que foi uma pergunta bastante pertinente e é um tema que a gente estava tratando um pouco antes, eu só não tive abertura para interromper e fazer a pergunta. O Douglas diz assim, mestre: a Dilma destacou que o governo petista incorporou 51 milhões de hectares pelo programa de reforma agrária. Porém, ao longo desses últimos 2 anos, vi muitas matérias sobre o MST alegando não haver mudanças, principalmente no Centro-Oeste. Será que esse tipo de política a longo prazo é suficiente ou seria preciso uma reforma agrária mais radical no Brasil? Já foi avaliado que para fazer uma reforma agrária para uma família, você gasta R$15 mil para uma família. Você já pensou quantas pessoas a Dilma ou qualquer outro presidente teriam que pegar em dinheiro para colocar dentro de uma reforma? Quer dizer, a questão também entra onde? No quadro financeiro. Então, por exemplo, o PT fez mais que o PSDB. O PSDB fez mais que o Collor. Por quê? Porque tinham algum dinheiro. Então, eles foram fazendo dentro de alguma possibilidade, com mais intensidade ou menos intensidade. Aí depende da linha de pensamento do presidente. Se o presidente quer atender as questões sociais mais fortemente, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa reforma e vai gastar mais dinheiro. É aquilo que, né, o Mamute tinha colocado, né, na pergunta lá da menina do Banco Central, né? Então, essa questão do Banco Central, o Banco Central vai definir, olha, essa sua política social é maravilhosa, mas tem um custo muito alto. Então, ele vai limitar isso. Então, não depende só do presidente essa maravilhosa reforma agrária mais agressiva, né? Quer dizer, isso depende também das condições financeiras, é isso que vocês têm que olhar, né? Então, vai ter dinheiro para tudo isso? Teremos ou não? Essa é a grande pergunta, né? Então, aí fica a questão. Libório, é possível? Claro que é possível, né? O Brasil tem condições. Só para você ter ideia, o pré-sal vai nos dar em 5 a 10 anos no máximo, né, um valor aí de 5ª nação de maior produção de petróleo do mundo. Isso é bom, pô, né? Então, olha aí, nos recursos minerais nós temos força, né? Nos recursos energéticos, então você tem de onde tirar esse dinheiro. Tem condições de se fazer a reforma agrária? Tem. Depende da equação que eles vão fazer desse dinheiro. Tá ok? Mestre, muito obrigado. O senhor acabou respondendo por tabela aí a pergunta da Letícia Estelita também, que tinha perguntado se era possível fazer essa distribuição de terra, se existem terras suficientes no Brasil para alocar essa gente toda. Pessoal, estamos chegando aqui ao final da nossa aula. Mestre Libório, quer deixar aquele beijo pra galera, chamar para as próximas? Fala aí sua mensagem final. Eu gostaria de agradecer a todos os internautas, o pessoal que me mandou, né, pelo Facebook várias mensagens, né, dando força para essa aula aí. Muito obrigado. E sempre me coloco à disposição de vocês. A hora que vocês precisarem, estamos aqui pelo ProEnem, né, para ajudar vocês a conseguir esse resultado maravilhoso, né, de passar no vestibular, que é uma coisa muito importante, eu sei, né? Eu sei esse momento, eu já passei por isso, nós já passamos por isso, né? Então, nosso objetivo maior aqui é ajudar vocês. Isso é importante. Queria agradecer ao Tom também, que está aqui fortemente preocupado com a questão técnica, isso é importante. Nós temos uma equipe aqui maravilhosa, de primeiro mundo, né? Se vocês querem realmente saber, e isso é muito bom, né? A gente se sente seguro e tranquilo trabalhando aqui. Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao ProEnem e muito boa noite a todos.
Muito obrigado, mestre. Uma boa noite a todos que estão assistindo a gente de casa. Uma boa noite pro Davi Freire, pra Letícia Estelita, Dani Grazi Borges, Douglas Costa, Letícia Marques e Paulinho. Vamos comer feijão, vamos, Paulinho. Muito obrigado por estarem aí com a gente. Obrigado também Rebeca Menezes, que mandou um grande beijo pro mestre Libório. Muito obrigado a todos que estão em casa. E eu espero vocês na próxima aula. Eu espero vocês semana que vem. Semana que vem nós estamos de volta. Muito obrigado e uma boa noite. Beijo nas crianças e espero que todas as suas dúvidas tenham sido esclarecidas.